Hoje é dia 9 de maio, né? Então nós estamos aqui para falar sobre a decisão do Copom de ontem. O Copom reduziu a taxa em 0,25 ponto percentual, a meta Selic, né? Isso causou aí algumas grandes discussões, porque pelo comunicado do Banco Central do Brasil, a decisão foi muito dividida, algo que há muito tempo a gente não vê nas decisões do Copom. Então, para falar sobre esse tema hoje, eu convido o professor Lixa para, enfim, expor aí quais são as razões dessa divisão, né? E a gente explorar um pouquinho mais esse contexto inflacionário brasileiro. Lixa, você. Tá. Obrigado, Margarida. Tá? Efetivamente, a gente teve uma reunião onde se esperavam algumas surpresas. Não se sabia bem qual seria a surpresa, mas o fato de ter tido uma divisão dentro do Copom não acontecia desde agosto de 2023. O que chamou a atenção é que o número que foi vencido, digamos, que pensou que poderia reduzir a taxa de juros 0,50, foram 4 membros, não? De fato, são os membros que tinham sido nomeados pelo governo Lula. Tá? Um pouco o nome mais importante desse grupo é Gabriel Galípolo, que é tido como provável presidente do Banco Central no final da gestão do Roberto Campos, agora no final deste ano. Tá? Então, e por outro lado, foram 4 diretores que votaram por 0,25, e aí teve o voto de Minerva do presidente, que é o Roberto Campos, e aí teve uma divisão 5-4. Então, hoje em dia, está se falando de que existem 2 Copom. O velho Copom, que é o Copom do Roberto Campos, que acaba a sua gestão no final deste ano, no caso do Roberto Campos, tá? E o novo Copom, que provavelmente pode começar a ter um novo presidente, Gabriel Galípolo, em janeiro do ano que vem. Então, temos o velho Copom e o novo Copom. Tá? Essa divisão tem causado alguns. Já era conhecida, tá? Só que até 15 dias atrás, as declarações dos diretores era bastante mais unânime, ou uniforme, pelo menos. Tá? É claro que já a gente começou a ver algumas divergências quando teve a reunião no Fundo Monetário Internacional. O Roberto Campos, lá em Washington, teve uma conferência na qual declarou que mudava a orientação futura, ou seja, em princípio, a orientação que tinha sido colocada na reunião de março, em que se reduziria a taxa de juros 0,50 nesta reunião, foi quebrada. Tá? De fato, o Roberto Campos foi bastante mais audacioso, diria eu, na forma de comunicação, mostrando que existiria, na verdade, 4 cenários alternativos, tá? E que cada cenário caracterizado por um certo nível de incerteza ou risco, e com isso políticas monetárias diferentes, e que isso estaria mudando um pouco a forma de fazer essa orientação. Tá? De fato, essa comunicação, depois foram consultados alguns diretores, Galípolo, Paulo Piketty, que estavam presentes na reunião. Piketty estava presente, Paulo Piketty estava presente lá em Washington, e ele não sabia, não, eu não conhecia isso. Então, pode ser de que o Roberto Campos tinha apresentado numa conferência numa entrevista esses novos cenários, sem alguns membros do Copom conheceram, que já mostrava alguma pequena divergência. Tá? Então, depois, 10 dias atrás, já teve algumas declarações, por exemplo, do Gabriel Galípolo, muito mais doves do que estava sendo discutida por outros diretores do Banco Central, que mostrava também já certa heterogeneidade nas opiniões. Tá? De qualquer forma, o comunicado de ontem é muito curto.
não sabemos exatamente quais são as razões que levaram, porque o comunicado de ontem é bastante duro, digamos assim. É mais hobbit que dovish. Ou seja, por exemplo, quando se comenta o cenário internacional, se utilizava na última no comunicado de março a palavra volátil e agora se usa a palavra adverso. Ou seja, temos um comunicado muito mais duro, ou seja, aumentaram as incertezas, se usou muito mais a palavra cautela, tá? Então, se mudou o cenário, não está claro por que quatro diretores queriam manter a redução de 0,50. Quais seriam as razões para, mudando o cenário, manter a mesma decisão? Isso não está claro e pode ficar claro na próxima terça-feira, quando seja apresentada a ata do Copom. A ata já tem espaço lá, tá? É claro que a ata é redigida pelo diretor de política econômica, que é o Diogo Guilhem, que votou por 0,25, ou seja, quem vai escrever a ata é um dos que não foi derrotado, não? Mas, de qualquer forma, vai ter que dar espaço nessa ata do Copom para que os diretores que queriam reduzir 0,50 apresentem suas ideias, os seus pontos de vista em relação a isso. De qualquer forma, então a gente teve uma decisão que foi mais dura, uma, um comunicado que foi duro, mas a decisão, por causa da divisão, foi tida como bastante mais dovish, não? Esse que é o ponto. Ou seja, o mercado está pensando que pode ser que até dezembro deste ano, com esta diretoria, a gente possa ter mais uma redução de 0,25 na próxima. Me parece que o consenso começa a ser esse agora, 0,25 na próxima, vai para 10,25. Não sabemos se teremos mais uma, tá? E provavelmente a gente possa fechar este ano em 10% ou 10,25. E daria algum espaço para o ano que vem ter alguma outra redução. O problema é saber o que vai acontecer o ano que vem, 2025, 2026, 2027. De fato, quando a gente vai ver a inflação implícita para 2027, 2028, ela está disparando, está aumentando, tá? Ou seja, a inflação implícita em alguns contratos, tá? Como os DAP, não? Aqueles contratos futuros de cupom de IPCA, tá? Elas estão aumentando, estavam aumentando hoje para 2027 e 2028, tá? Em um contexto em que a inflação para 2025 e 2026 também está desancorada no Focus, tá? Ainda no Focus, ela não está convergindo para 3%, pelo contrário, não? Ou seja, está se mantendo num patamar para o longo prazo em 3,5, e está bastante mais difícil, tá? Então, nesse contexto, o que a gente viu hoje de manhã no mercado financeiro foi uma forte subida do dólar, inicialmente, depois ele recuou um pouco, tá? Ele está hoje, agora neste momento, um patamar de 5,15, mas já teve bem mais acima disso. O Ibovespa caiu bastante, tá? Depois se recuperou também um pouquinho, hoje, agora está em 128 mil pontos, tá? Mas o mais importante de tudo, que o tema central, foi o que aconteceu com a curva de juros, tá? A gente viu que o DI para janeiro de 2025 subiu 0,1 pontos percentuais, não? Subiu de 10,2 para 10,3, tá? Mas, quando a gente olha o DI mais longo, por exemplo, janeiro de 2029, tá? Ele subiu de 11,3 para 11,5. Na verdade, tinha subido para 11,6. Com o qual, os juros mais longos subiram mais que os juros mais curtos. Ou seja, a curva de juros ficou mais empinada. Aumentaram os prêmios de juros mais longos, tá? Mostrando uma desconfiança em relação ao novo Copom. Tá? Esse que é o grande tema, não? Ou seja, tentar interpretar o que vai ser esse novo Copom, se vai ter interferência política ou não. Tá? Por isso que é tão importante a ata da semana que vem, onde
os diretores que votaram por uma redução de 0,50 consigam apresentar alguma argumentação de por que foi, se mudou o cenário, se ele se tornou mais incerto, mais volátil, precisava de mais cautela, tá? Por que razão que eles não acompanharam a decisão de 0,25, sendo de que a orientação futura já tinha sido quebrada, ou seja, já tinha sido antecipada por Roberto Campos, tá? No final de abril, lá em Washington, na reunião do Fundo Monetário, tá? Ou seja, a orientação que tinha sido colocada em março deste ano, na última reunião do Copom, já tinha sido alterada por uma orientação um pouquinho mais dura por causa do Roberto Campos, tá? Aliás, essa reunião me parece que aconteceu no Fundo Monetário e as reuniões que não só Roberto Campos, porque o Paulo Piketty também estava lá na reunião, tiveram com outros presidentes do Banco Central e outros bancos centrais do mundo, acho que tem sido bastante importante, tá? Na decisão, tá? A gente vê que por um lado, a gente tem, digamos, quando a gente olha o cenário internacional, temos um Banco Central americano, um Federal Reserve, que tem sido muito errático, tá? Isso a gente tem que destacar, o fato de que você tinha uma comunicação muito dovish no final do ano passado, tá? Quando o Powell pensou que a gente teria uma forte redução dos juros este ano, você pensava em 6 reduções, tá? Depois isso mudou em abril, e a gente chegou a pensar de que poderia, em março a gente pensava 3, depois 2. Na verdade, quando a gente teve a reunião a semana passada do Federal Reserve, depois tem um comunicado feito pelo presidente e depois tem uma entrevista. Quando a gente vê as perguntas que são feitas nessa entrevista para o Powell, a maioria das perguntas foram se ele ia aumentar ou não a taxa de juros. Tá? Que era uma pergunta que ele, seu Paulo, não queria receber, ou que queria evitar. Não? Ou seja, a principal comunicação do Fed a semana passada era dizer de que poderiam pospor a redução da taxa de juros, mas de nenhuma forma aumentar. Só que a comunicação tem sido tão errática que ele foi obrigado, foram 3 perguntas, não? Uma em sequência, tentando ele desmentir ou negar a possibilidade de ter aumento, tá? Mas, de qualquer forma, estamos num cenário, numa política americana bastante errática. Eu gostaria de destacar um ponto sobre a inflação americana. A inflação americana foi muito baixa, mas muito baixa mesmo, nos meses de junho, julho e agosto do ano passado. A inflação em junho do ano passado foi 0,1 no mês. E nos 2 meses seguintes, julho e agosto, foram 0,2%. Como este ano devemos ter, nos meses de junho, julho e agosto, inflações acima disso, o acumulado em 12 meses vai subir nos próximos meses. Ou seja, vamos ter uma inflação cheia nos Estados Unidos, que em lugar de convergir para 2%, que é a meta, vai subir. Por um efeito estatístico, porque a gente teve 3 meses no ano passado de inflações muito baixas. E, em consequência, devemos ter inflação um pouco mais alta, e isso vai criar algum ruído também. Tá? O que implica que o Banco Central americano vai ter que também contornar esse problema que eles devem, obviamente, que já está sendo visualizado. Então, você tem um cenário internacional com uma política americana, política monetária americana um pouquinho errática, tá? Mas de qualquer forma que tem essa incerteza, porque a inflação americana deve aumentar, o acumulado em 12 meses deve aumentar nos próximos 12 meses. E um tema que se discutiu muito em Washington e que tem sido um tema frequente em quase todos os bancos centrais é a preocupação com as dívidas públicas. Ou seja, as dívidas públicas estão em patamares internacionais muito elevados, tá? Os bancos centrais normalmente não falam de política fiscal, é muito difícil algum banco central falar sobre política fiscal. Aqui no Brasil é mais comum. Aqui no Brasil é mais comum o nosso Banco Central mostrar preocupações, mas porque é um tema importante.
Mas esse é um tema que está mudando. O Powell agora está começando a mostrar preocupações sobre a política fiscal, sobre o déficit fiscal, sobre a dívida pública, e chamar a atenção especialmente, este é um ano eleitoral nos Estados Unidos, e um, podemos ter alguma mudança de administração no ano que vem, e criar, o Powell já está começando a colocar esse problema da importância, não, de uma coordenação entre política monetária e fiscal. Tá? Então, voltando ao Brasil, desculpe eu ter sido assim, então, preocupação aqui no Brasil é que a curva de juros, que já tinha subido nas últimas 2 semanas, tá? Ou seja, lembremos que os juros estavam subindo nas últimas 2 semanas, e esse era um argumento que tinha também o Copom para não reduzir 0,50 a taxa de juros e 0,25. Ou seja, o Copom reduzindo 0,25 está indo um pouco atrás do que o mercado estava sinalizando já, tá? Com juros um pouco maiores do esperado. Tá? O outro tema que é importante, que foi apresentado rapidamente na comunicação ontem, é a preocupação com o mercado de trabalho. Tá? Nós analisamos isso a semana passada, tá? Foi nosso tema do podcast da semana passada, uma preocupação com a dinâmica do mercado de trabalho, não? A população ocupada está crescendo mais rapidamente que a PEA, ou seja, a demanda de trabalho mais rapidamente que a oferta, e isso não pode acontecer para sempre. Tá? Nossa análise na semana passada tratou sobre essa impossibilidade, não? Que nos leva a uma discussão final sobre o tema do produto potencial. Margarida destacou esse ponto nosso, que provavelmente a economia não podia continuar crescendo nesse ritmo, tá? Porque poderíamos ter algum aquecimento na economia ou no mercado de trabalho. Esse tema também está sendo colocado, tá? É um tema que imagino eu que vai ter que ser discutido na ata da semana que vem, tá? Especialmente aqueles que pensavam em reduzir 0,50 a, a taxa de juros, tá? Então, é claro que o tema agora é como contornar esse problema da divisão dentro do Copom. Não, o novo Copom e o velho Copom, como se está falando no mercado. O mercado está falando dessa forma. Tá? Está surgindo um novo Copom mais dovish. Está surgindo um novo Copom que não que vai respeitar uma meta de inflação de 3% a longo prazo, a médio prazo, ou não, ou tentarão acomodar os choques que possam ir acontecendo na economia. Tá? Só falando sobre divisão, teve também hoje a reunião do Banco de Inglaterra. Tá? Eles mantiveram a taxa de juros, mas olha só, foi dividida a decisão. 7 membros a favor de manter a taxa de juros e 2 membros para reduzir a taxa de juros. Então, essas divisões que estão acontecendo no Brasil estão, na verdade, acontecendo no mundo. A gente vê diretores do Fed também com opiniões diferentes, ou às vezes diferente do próprio Powell, que é o presidente. Tá? Mas o tema está de que a curva de juros agora se tornou muito, especialmente para os trechos mais longos, muito mais empinada, indicando agora, tá, essas dificuldades. Tá? Bom, então esses eram os temas que eu queria colocar. Que lixa. Então, eu acho que, na verdade, você tocou aí numa questão que é muito importante, né? Independentemente do diagnóstico inflacionário e o comunicado do Banco Central, ele é duro, como você colocou, né? No cenário em relação à última reunião, por que que a decisão foi de cortar 0,25? Porque, na verdade, o cenário internacional é mais desafiador, e os nossos indicadores domésticos, o mercado de trabalho mais aquecido do que na última reunião. Na penúltima reunião, não tinha ainda havido a mudança das metas fiscais, então agora
é um cenário mais desafiador do ponto de vista fiscal, e as expectativas de inflação voltaram a subir, o que não se configurava na reunião anterior. Então, fica a dúvida, né? Por conta de um cenário mais carregado para mais inflação, por que alguns membros optaram por, né, dar um voto de uma redução de 0,5 ponto percentual para a meta Selic. E aí fica a dúvida, incerteza, você tem risco. E aí a precificação desse risco, né, que está subindo essas taxas de juros mais longas. Bom, então eu queria aqui Eu finalizar. só destacar esse ponto das expectativas. A expectativa, segundo o Copom, segundo o Focus, de acordo ao Focus, a inflação esperada para este ano está em 3,7, para o ano que vem em 3,6 e para 2026 e 2027 3,5. A gente poderia pensar de que, claro, a meta é 3, então 3,7, 3,6, 3,5 é um pouco mais alta, mas não está tão longe, tão logo. O problema é que semana após semana está subindo. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Então, em lugar de ancorar, ou seja, ir na direção de 3%, Elas está estão subindo e indo na desancorando. direção de 4%. Então, claro que ainda não são números tão importantes, não? O desequilíbrio, não? Entre a inflação esperada e a meta deste ano, não? Mas, de qualquer forma, está se ampliando. Ok, gente, então vamos parar por aqui. Próxima semana a gente vem com outro tema aí, que tenha surgido da semana. E então, um bom final de semana a todos, até a semana que vem. Obrigada.